E aí, galerinha, tudo bem? Então, como a gente já está vendo, né, o conteúdo de equilíbrio, nós já vimos as duas formas de calcular a constante de equilíbrio, também vimos o estado de equilíbrio, tudo isso. E agora eu trouxe mais dois exemplos de como a gente calcular essas constantes, as mesmas que a gente viu antes, né, para vocês poderem fazer a lista de exercícios aí que vocês vão ter que fazer como tarefa dessa aula. Tudo bem? Então, são dois exemplos rapidinhos para ficar bem claro esse conteúdo. Vamos começar? Então, a gente começa calculando a constante de equilíbrio para aquela situação em que os reagentes já estão em equilíbrio, né? Em que as substâncias estão em equilíbrio, que é aquela parte mais fácil. Então, eu vou ler aqui a questão com vocês, e aí quem já pegou a manha de resolver esses cálculos já pode ir fazendo aí junto comigo. Belezinha? Então vamos lá. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio, com 2 mol por litro de NO2. Então, todos os dados que estão aqui já estão em equilíbrio. Segundo a equação, que eu já vou representá-la de novo aí para vocês. Qual o valor da constante, o Kc, que quer dizer que é a constante em termos de concentração desse equilíbrio, nas condições da experiência? Então, a primeira coisa, a gente reescreve ali a equação para ter certeza das substâncias que a gente está trabalhando, né? Então, nós temos o N2O4 como reagente e o NO2 como produto. Jogando lá no nossa constante de equilíbrio, sempre é produto sobre reagente. E aí eles têm que ser elevados aos seus coeficientes estequiométricos, que são aqueles números que ficam na frente das substâncias, o nosso balanceamento, né? Então aí nós vamos ter NO2 elevado a 2 e vai ser dividido por N2O4. Então nós temos aqui o reagente que foi ali para baixo e o produto que ficou em cima, ok? Substituímos agora os valores. O NO2 é aquele que ele falou que tem 2 mol por litro. Então, eu já coloco 2 elevado a 2, porque eu tenho um coeficiente estequiométrico de 2 aqui para o NO2. Dividido por N2O4, que ele falou que tinha 0,5 mol por litro. Então, dividido por 0,5. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Dividido por 0,5, a gente vai encontrar uma constante de equilíbrio igual a 8. Tranquilo, né, galera? Quem já fez aí comigo junto já encontrou o resultado e foi facinho. Agora vamos para a segunda versão desse cálculo. Agora nós vamos calcular para aquele tipo de enunciado, para aquele problema em que as substâncias elas não entraram ainda em equilíbrio, né? Lembra que a gente tem que fazer uma tabelinha? É a mesma da aula passada, porém agora a gente vai usar proporções diferentes para ver como é que faz. Então vocês agora já têm várias versões de uma mesma questão, né? Do mesmo enunciado, para já ficar treinado, para não se assustar a hora que vê alguma coisa diferente. Então acompanhe aqui comigo. Num frasco de 1 litro, mantido a 100 graus Celsius, são introduzidos 10 mols de N2O4. Então, presta atenção no que o enunciado está dizendo. Ele falou que ele está colocando 10 mols de N2O4. Então, ele é o meu reagente. É o início da minha reação. Então, ali já começa a nossa interpretação. Estabelecido o equilíbrio, nota-se a existência de 4 mol de NO2 e parte do N2O4. Então, quer dizer que ele percebeu, quando entrou em equilíbrio, após a reação, que houve a formação de 4 mol de NO2, que é o produto, mas ainda restava parte do N2O4. Né? Então, não foi tudo que reagiu. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é quem é reagente e quem é produto. Isso eu já falei no início do enunciado. Então, no início, se você tinha 10 mols de N2O4, ele é o teu reagente. Após atingir o equilíbrio, após a reação ser realizada, né, ele percebeu que ele encontrou 4 mol de NO2, que é o teu produto, e o resto ainda, uma parte de N2O4, que a gente vai determinar calculando. Então, nós precisamos fazer aquela tabela, que é o início, o reage e o equilíbrio. São 3 dados que a gente tem que montar nessa tabelinha.
Então, a nossa reação é o N2O4 formando o NO2, ok? Aí, no início, ele falou que tinha 10 mols de N2O4. Então, eu tenho 10 mol aqui de reagente. E nós sabemos que no início nós não temos produto. Porque no início os reagentes ainda não começaram a reação. Ele só foi introduzido no recipiente. Então, eu vou ter 0 de produto. Isso é regra, ok? E aí ele falou que no equilíbrio ele notou 4 mol de NO2. Então, no equilíbrio nós temos 4 mol de NO2. Então, o primeiro passo da nossa tabelinha já foi colocado, que são aqueles 3 primeiros dados que a gente precisa. Início e equilíbrio. E agora a gente vai saber o que reage e o que não. Então, vamos lá. A gente presta bastante atenção na reação e eu sempre falo para vocês, verifiquem se está balanceado ou não. Então, na hora que você monta ali, compressa a equação, você coloca só as substâncias de reagente e produto. Só que agora a gente vai analisar que tem que balancear, porque eu tenho 2 nitrogênios no início e 4 oxigênios. E lá no NO2 eu só tinha um nitrogênio e 2 oxigênios. Então, vai um 2 aqui na frente para fazer esse balanceamento. Por que isso é importante? Porque a gente precisa saber a proporção das substâncias. Então, o que eu verifico? Para cada 2 NO2, eu tenho um N2O4. E isso é importante na hora de a gente colocar ali o reage da nossa tabela, que vai ficar assim. Então, se eu sei que a proporção é 2 para 1, 2 de produto para 1 de reagente, se no início eu tinha 0 de produto e no final do equilíbrio eu tinha 4 mol, então com certeza reagiu somente aquilo que entrou no equilíbrio, 4 mol, entendeu? Isso a gente já tinha feito na aula passada. O que eu quero que vocês prestem atenção? Como que eu vou saber quanto reage? Na outra, que a proporção era 1 para 1, eu só repetia esse 4 mol para todas as outras substâncias. Só que aqui eu tenho uma proporção de 1 para 2. Então, se o dobro é o NO2, que é 4, então eu tenho que dividir pela metade quando for colocar o valor do reagente. Então, vai ser 2. Então, uma proporção é 2 mol, duas proporções é 4 mol. Por isso que o balanceamento ele é muito importante para saber a proporção exata, porque senão isso aqui vai dar errado. Ah, mas não tem que multiplicar esse valor pelo número que está da frente? Não, porque esses valores em equilíbrios, eles já são calculados, eles já são produzidos de acordo com o coeficiente estequiométrico. Lembra que uma reação não acontece se ela não tiver as quantidades exatas e necessárias para que isso aconteça? Então, essa proporção, ela está levando isso em consideração. A equação já sabe que ela tem uma proporção de 2 para o produto. Aqueles 4 mol que estão ali na tabela, leva isso em consideração. Então, eu já sei que como a proporção de reagente é 1 para 2 produto, então eu vou ter metade desse valor para o reagente. Essa é a única dificuldade quando a gente tem o balanceamento envolvendo aqui o equilíbrio. Não é difícil, mas a gente tem que prestar atenção no que está fazendo e levar em consideração esses valores. Agora, para finalizar, é só fazer aquela regrinha lá do menos, né? Se eu tenho 10 mols no início e reagiu somente 2 de reagente, então eu vou ter 8 mol no equilíbrio, ok? Não foi difícil, né? Então, são esses valores agora, o 8 mol para o reagente e 4 mol para o produto, que nós utilizamos para calcular a constante de equilíbrio. Então, agora nós substituímos ali na nossa constante. O NO2 é produto e vai elevado a 2, né, por causa do seu coeficiente estequiométrico, e vai dividir por N2O4. Então, nós primeiro montamos as substâncias e agora nós substituímos pelos valores. O NO2 é 4 mol aqui no equilíbrio, elevado a 2. E o N2O4 é 8 mol no equilíbrio, então vai dividindo por 8. 4 elevado ao quadrado é 16, 16 dividido por 8 vai ser 2. Então, a constante de equilíbrio que nós encontramos para esse enunciado e para essa situação é de 2. Tudo bem, pessoal? Refaçam ela de novo,
tirem as dúvidas. Quem continuar com dúvida ainda me pergunta lá no privado, mas vocês não vão ter problema nenhum em resolver essas questões. Então, a tarefa de vocês é uma trilha que está liberada lá no Positivo On, tá? Ela ficará aberta até o dia 31 de agosto. É aquela trilha estado, constante, deslocamento de equilíbrio. E deslocamento de equilíbrio a gente já começa a ver essa semana. Então, vocês podem terminar o conteúdo essa semana e fazer a trilha semana que vem. Tudo bem? E é claro que vai ter mais uma listinha de exercício lá no Forms, que eu vou mandar para vocês avisando no grupo e no e-mail, para a gente poder treinar bastante esse conteúdo, porque ele é muito, muito, muito importante. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima aula!